Meus irmãos, nessa noite nós estaremos meditando um pouco em um versículo muito conhecido. Eu estou me referindo a João 3,16. João 3,16 é um dos, ou até o versículo mais famoso de toda a Bíblia. Até mesmo as pessoas mais iletradas, biblicamente falando, já ouviram alguma vez João 3,16. Já viram esse versículo em algum folheto evangelístico, em alguma evangelização já foi mencionado esse versículo. Nos tempos da Reforma Protestante, Martinho Lutero dizia que João 3,16 é o mini-evangelho. João 3,16, ele, de uma maneira compacta, expressa toda a verdade do evangelho. João 3,16 é um versículo muito importante na conversão de muitas pessoas. É provável que esse tenha sido um dos primeiros versículos que você memorizou na sua vida. Talvez seja o versículo que você mais gosta em toda a Bíblia. É um dos versículos mais belos de toda a Escritura. É um dos versículos que, de uma maneira compacta, expressa toda a realidade do Evangelho. É um versículo que tocou você nos primeiros dias da sua conversão, nos primeiros dias em que a luz do Evangelho raiou no seu coração. Mas ainda assim, meus irmãos, João 3,16 precisa continuar martelando no nosso coração. João 3,16 precisa ainda fazer com que nós nos debrucemos e nos espantemos com a maravilhosa graça que nos salvou. Talvez você tenha 10, 20 ou 30 anos de conversão, mas diante do cenário evangélico brasileiro, é muito provável que até hoje você ainda não tenha entendido João 3,16. Eu estou te dizendo que João 3,16 é o resumo do Evangelho. E é possível que você ainda não tenha entendido esse versículo. E eu te peço nesse momento que, independente de onde você esteja, se você está em casa com a sua família, se você está no trabalho, se você está sozinho, se está acompanhado, eu te peço que nesse momento você evite distrações, evite conversas paralelas. Ainda que você não esteja diante da congregação solenemente, você está diante do Deus Todo-Poderoso e diante da pregação da sua palavra, mantenha a reverência ao Senhor. Antes de expormos o texto, meus queridos, nós primeiro precisamos entender o contexto em que esse texto foi escrito. Em nenhum momento do Evangelho de João, o autor se identifica como João. As únicas vezes que o autor se refere a si mesmo, ele se refere como o discípulo a quem Jesus amava. E não era necessário, na época em que esse texto foi escrito, ele se identificar, porque todas as pessoas sabiam quem era o autor desse texto. Além disso, quando ele se refere como o discípulo a quem Jesus amava, João expressa humildade e ele revela a sua identidade com Jesus Cristo. João, ele aparece no livro de Atos como um companheiro de ministério do apóstolo Pedro. Nós vemos no capítulo 4, no capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo 8, a companhia que João tinha, a amizade, o laço de aproximação que ele tinha com o apóstolo Pedro. E no capítulo 8 do livro de Atos, nós vemos que João e o apóstolo Pedro vão para Samaria. E de acordo com a história da igreja de Samaria, João foi para a igreja de Éfeso. Os pais da igreja dizem que foi na cidade de Éfeso, onde ele escreveu o Evangelho de João e as 3 epístolas. A primeira, a segunda e a terceira carta de João. Depois ele foi exilado para a ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos foi onde ele escreveu o Apocalipse. Com essas informações em mente, vamos ler João 3,16. Abra sua Bíblia e leia com fé. Evangelho de João. Mesmo que seja, meus irmãos, um versículo muito conhecido. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz a Escritura: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.
Louvado seja Deus pela sua palavra. A primeira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos com João 3,16 é que a salvação é uma obra de Deus. Deus é o agente ativo na salvação. Muitas vezes nós começamos a apresentar esse texto falando a respeito do amor de Deus, quando na verdade nós deveríamos começar esse texto falando sobre do que Deus nos salvou. O texto diz que Deus deu o Filho para que aqueles que creem no Filho não pereçam. A palavra grega que foi traduzida como perecer significa ser destruído, ser arruinado, morrer de maneira violenta. Abrindo um pequeno parênteses aqui, e me referindo agora diretamente com os nossos adolescentes da igreja, nós estamos lendo uma série de livros chamada Deixados para Trás. E essa palavra, meus queridos, que foi traduzida como perecer, é da raiz da palavra que vem o nome Apolion, que aparece em Apocalipse capítulo 9, verso 12. Apolion é o anjo destruidor. Fechando os parênteses agora. Então, meus irmãos, Deus enviou Cristo para que nós não sejamos destruídos. Basicamente, esse foi o objetivo de Deus em enviar Cristo. Entenda, meus queridos, destruição não como o fim definitivo, mas entenda destruição como uma ruína, uma destruição sem fim, uma ruína eterna, para sempre. O antônimo de perecer é viver. É por isso que ele diz, para que não pereça, mas tenha vida eterna. O ser humano não foi criado por Deus originalmente para perecer. O ser humano foi criado por Deus para ter vida eterna. Perecer é uma degeneração da natureza humana em decorrência do pecado. O Senhor diz em Gênesis que no dia em que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria, certamente ele pereceria. Perecer é uma recompensa pelo pecado. O ser humano é responsável por perecer. O ser humano é digno, é merecedor de perecer eternamente. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E de acordo com o padrão moral perfeito de Deus, todos os seres humanos, todos os filhos de Adão merecem ir para o inferno, merecem perecer eternamente. Por mais que você seja uma pessoa ética, por mais que você seja um bom cidadão, por mais que você nunca tenha matado ninguém, nunca tenha roubado ninguém, sempre tenha criado seus filhos da melhor forma possível, sempre tenha procurado ser uma pessoa do bem, a Bíblia diz que você não é capaz de atingir o padrão que Deus exige. Deus exige perfeição. Se você, em uma única vez na sua vida, cometeu algum pecado, você já está desclassificado. Deus não aceita 9,9, Deus aceita apenas 10, apenas perfeição. Ainda que você se considere uma pessoa do bem, ainda que você se considere melhor do que a maioria das pessoas, a Bíblia diz que todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Jesus Cristo diz que todo aquele que se ira sem motivo é digno de julgamento. O Senhor Jesus Cristo diz que todo aquele que olha para uma mulher com a intenção impura já adulterou com ela no coração. Se você fez isso apenas uma única vez, durante toda a sua vida, você merece ir para o inferno. Você não alcança o padrão que Deus exige de você. Além de Deus querer sua perfeição em atitudes, Ele requer perfeição em pensamentos, em intenções do coração. Deus avalia você como um ser completo. Não existe forma de você fugir do padrão que Deus exige. Não existe forma de você dissimular, de você fingir, de você ter segundas intenções. Deus conhece você e você não é capaz de cumprir o padrão que Deus exige. No tribunal divino, os réus primários, eles recebem prisão perpétua, sem direito a condicional no lago de fogo. Não existe maneiras de você fugir desse julgamento. Mas apesar de todo esse cenário, meus queridos, terrível, ainda existe uma esperança para você. Mesmo diante de toda a nossa feiura,
e degeneração, Deus escolheu nos amar. Na verdade, para sermos mais precisos no termo, Deus é a própria expressão do amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. A palavra amor aqui é a palavra ágape. A palavra ágape significa um amor que nós não merecemos. Um amor que você não é capaz de merecer. Você não é digno de merecer esse amor. E a razão deste amor não está em você. A razão do amor que Deus tem por você está nele mesmo. Deus ama você apesar de quem você é. Ele ama você porque ele é amor. O amor faz parte da essência de Deus, de tal forma que tudo aquilo que Deus faz, ele faz de maneira amorosa. Quando Deus condena pecadores, quando Deus derrama toda a sua ira, ele faz isso porque ele é um Deus de amor. E quando foi que Deus escolheu amar você? Quando foi que Deus escolheu amar você apesar de quem você é? Foi há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário? Não, meu irmão. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que Cristo é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Quando falamos de Deus, não há mudança e nem sombra de variação. Como o irmão William falou muito bem hoje pela manhã, nunca houve um tempo em que Deus não começou a nos amar, que Deus começou a nos amar. Eternamente Deus é o mesmo. Eternamente Deus escolheu amar. Eternamente Deus é amor. Isso faz parte do ser dele. Nunca houve uma época em que Deus não nos amou. E isso é muito estranho para nós. Porque como o William mencionou, nós estamos dentro do tempo. Deus está fora do tempo. Deus não está preso a essas categorias que nós classificamos como passado, presente e futuro. Ele está fora dessa caixinha. É um amor eterno que não teve início e não terá fim. Aqueles a quem Deus escolheu amar, essas pessoas foram na eternidade amadas. Elas são amadas no presente e por toda a eternidade futura, elas para sempre continuarão sendo amadas. E isso por causa de quem Deus é e não por causa de nenhum mérito que haja nessas pessoas. É um amor que não se pode aumentar nem diminuir. No momento em que você creu no Senhor Jesus Cristo, Ele não te amava menos do que Ele te ama hoje. Nos momentos em que você está lutando contra o pecado, lutando para crescer na graça, lutando para viver uma vida de oração, uma vida de leitura constante da palavra, Ele não te ama mais do que aqueles momentos que você está fraco, muitas vezes sentindo distante de Deus. O amor de Deus não pode melhorar, não existe nada que possa fazer com que o amor dele melhore ou piore. Ele é aquele amor eterno. Nos dias em que você está com saúde, nos dias em que você está feliz, nos dias que você está próspero, Ele não te ama mais do que nos dias que você está doente, nos dias em que você está infeliz, nos dias em que você está passando dificuldade financeira. O amor de Deus é um amor imutável. Na eternidade passada, Deus nos amou. E este amor eterno é um amor que se reverbera no presente e continuará se reverberando por toda a eternidade futura. Então, meus queridos, qual é a extensão desse amor eterno, deste amor salvador? Para quem este amor se aplica? João diz que Deus amou o mundo. A palavra mundo na Bíblia pode aparecer em diversos significados. Mas basicamente nós vamos mencionar apenas 3 desses significados. O primeiro significado em que a palavra mundo aparece na Bíblia é se referindo ao mundo criado, ao planeta Terra. Deus criou o mundo, o planeta Terra. O segundo significado da palavra mundo é mundo referindo-se a um sistema pecaminoso, a forma mundana de viver, a maneira desse mundo de viver que desagrada a Deus. E o terceiro significado da palavra mundo significa pessoas. E é justamente nesse sentido em que João diz que Deus amou o mundo. Deus amou
pessoas. E por que isso é importante no Evangelho de João? Isso é importante, em primeiro lugar, porque lembre-se que João 3,16 está dentro de um contexto de uma conversa. O Senhor Jesus Cristo estava conversando com um fariseu chamado Nicodemos. E lembre-se que os fariseus, os judeus, eles eram contrários à ideia de um Messias que veio para salvar não-judeus, ou seja, um Messias que veio para salvar gentios. Segundo, algo muito marcante no ministério do apóstolo João é que ele era especializado em pregar o evangelho para judeus. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 2, versículo 9, diz a palavra de Deus. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, leia Cefas, entenda Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós, Paulo e Barnabé, fôssemos aos gentios, e eles para a circuncisão. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que enquanto ele e Barnabé tinham um ministério especializado para trabalhar com gentios, o apóstolo João, Tiago e Pedro, eles tinham um trabalho direcionado, especializado para pregar o evangelho para judeus. A palavra circuncisão, que aparece aqui nesse texto, é uma referência aos judeus. Ou seja, João 3,16 está dizendo que Deus amou de maneira salvadora não apenas judeus. Deus amou pessoas de toda tribo, de toda raça, de toda nação. É isso que significa dizer que Deus amou o mundo. E Deus não amou pessoas boas do mundo todo. Deus amou pecadores miseráveis que merecem o inferno. Por isso, meus irmãos, essa expressão, Deus amou o mundo, João 3,16, é um absurdo. Dizer que Deus amou o mundo é um absurdo. Por que é um absurdo? Pense comigo. Um Deus que é santo, santo, santo. Um Deus que habita numa luz inacessível, que homem nenhum jamais viu e nem pode ver. Um Deus que é autossuficiente. Um Deus que é autoexistente, um Deus que é pleno, completo em si mesmo. Um Deus que não precisa de nada e nem de ninguém para ser feliz. Esse Deus da Bíblia, ele amou seres miseráveis e desprezíveis como nós. Seres que não passam um único dia de suas vidas sem ofendê-lo, por meio de pensamentos, palavras e atitudes pecaminosas. Deus não precisa nos amar, Deus não precisa de nós, mas ele escolheu nos amar. E ele fez isso apesar de nós. Ele não precisa de nós, mas ele escolheu fazer isso. E eu te pergunto, se eu, miserável homem que sou, quando as pessoas pecam contra mim, eu fico indignado. Imagine aquele que é santo 3 vezes, como ele não se sente. Mas o que é que ele faz? Ele ama. É isso que ele faz. É um amor que você não merece. Você agora consegue entender porque Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz que o amor de Cristo nos constrange? Você conseguiu entender por que ele diz que esse amor é um amor que nos constrange? Não é um amor que você merece. Pelo contrário, você merece a destruição. E mesmo assim, ele ama. E como foi que Deus demonstrou esse amor? De uma maneira subjetiva? De uma maneira abstrata? Foi assim que Deus demonstrou esse amor? Não. Ele amou tanto que ele deu Cristo. Não havia nada no céu que fosse proporcional a esse amor. Se Deus enviasse um querubim, se Deus enviasse um serafim, não era proporcional a esse amor eterno.
Somente alguém tão eterno como o amor dele poderia ser suficiente para ser proporcional ao nível de amor que ele teve. Somente o Filho unigênito, o eternamente gerado do Pai, aquele a quem o Pai e o Espírito amam eternamente e vivem eternamente em completa comunhão, em amor, só ele estava à altura para corresponder à dimensão desse amor, para conseguir cumprir essa missão. O Deus amoroso, meus queridos, esse Deus, ele não pode fazer vista grossa diante do pecado. Além dele amar dessa maneira sem fim, pecamos contra ele de uma maneira sem fim. Somente alguém que tem essa faculdade de ser infinito, de ser eterno, poderia ser suficiente para pagar o preço pelos nossos pecados. O Deus amoroso da Bíblia é o mesmo Deus justo. É o mesmo Deus que derramou toda a sua ira na cruz, matando o Filho. Esse mesmo Deus diz em Isaías, capítulo 53, versículo 10, o profeta diz, inspirado pelo Espírito Santo, que foi do agrado do Pai moê-lo. Foi do agrado do Pai esmagar Cristo na cruz. Cristo vive eternamente numa comunhão perfeita com o Pai. Não há nada na eternidade que seja mais perfeito do que Cristo. E diante do pecado, diante da indignação que esse Deus tem pelo pecado, ele se agradou em moer o Filho. A segunda pessoa da Trindade, meus queridos, o Senhor Jesus Cristo, ele foi amaldiçoado naquela cruz. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, que maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição, Cristo foi anátema, Cristo foi excomungado pelo Pai por causa do nosso pecado, meus irmãos. Você não merece esse amor. Deus te ama, não por causa de quem você é, mas por causa de quem Ele é. Toda a maldição que caiu sobre Jesus deveria cair sobre você, deveria cair sobre mim. Era você, era eu, quem deveríamos estar naquela maldita cruz. Mas ele morreu uma morte substitutiva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Quem são as pessoas de toda raça, tribo, língua e nação que o Pai amou e por quem ele entregou o seu Filho? João diz, todo aquele que crê. A palavra crer aqui não significa simplesmente acreditar numa coisa sem fundamento. Tipo, eu acredito que na próxima Copa do Mundo o Brasil vai ser o campeão mundial. Isso não tem fundamento em nada. Isso é um sentimento vazio, uma coisa de sua cabeça. Mas quando essa palavra que foi traduzida como crer foi escrita, a palavra crer significa na língua grega psteuon. Essa palavra significa depositar total confiança em alguém, estar persuadido de algo, apostar todas as fichas, depender completamente disso, apostar tudo nessa possibilidade. É isso que significa essa palavra. A forma gramatical, como essa palavra foi escrita na língua grega, ela aponta a uma ação externa a nós. Ou seja, para que você creia, é necessário que uma ação fora de você, uma ação externa a você, faça com que você creia. Nós sofremos uma ação externa para nós podermos crer. Se você é objeto desse amor, é porque Deus operou o querer e o realizar para você crer. A fé que você tem foi Deus que te deu. Foi Ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, para que você fosse capaz de crer. João nos mostra a evidência de que nós somos alvo desse amor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 16, verso 27. Vamos ver o que João fala sobre a maneira da gente saber se de fato fomos alvo desse amor. Evangelho de João, capítulo 16, verso 27.
Diz a Escritura: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. O amor salvador de Deus, meus irmãos, é um amor que tem desdobramentos. Esse amor tem como um efeito o amor de amigo. Deus se relaciona conosco como nosso amigo. Nesse texto que nós lemos, a palavra amor significa amor de amizade. E a evidência da nossa amizade com Deus, a evidência de que nós somos amigos de Deus, é que nós amamos e cremos no Filho. Nós amamos e depositamos nossa total confiança no Filho. Essa é a evidência. Deus irá atrair de modo eficaz todos aqueles que Ele planejou amar. Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 31, versículo 2 e versículo 3. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 2 e versículo 3. Esse é um texto muito conhecido, muito lindo, um dos mais belos do Antigo Testamento. Diz a Escritura: assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. A nação de Israel, meus queridos, durante muito tempo de sua história, esteve pecando contra Deus e Deus puniu esse povo. Esse povo que pecou deliberadamente contra Deus merecia morrer a fio de espada. Mas por causa do amor de Deus, por causa de quem Deus é e por causa das promessas que Ele fez aos patriarcas, Deus disse essas palavras: com amor eterno eu te amei e por isso com benignidade eu te atraí. É por causa de promessas como essa, meus queridos, e por causa de quem Deus é, que nós, batistas regulares, nós cremos que Deus irá restaurar Israel. Nós cremos que no milênio Israel voltará à posição que tinha. E nesse intervalo, que é o tempo da igreja, a era em que nós vivemos, nós somos alvo desse amor. Aqueles a quem Deus amou, Ele irá atrair com seus laços de amor eterno. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu aprendo com João 3,16? Eu aprendo que a vida eterna, para essas pessoas que Deus amou, não é uma possibilidade, é uma certeza, para que tenham a vida eterna. A vida eterna, meus queridos, é uma certeza. E quem são essas pessoas que têm certeza da vida eterna? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Abra sua Bíblia, João capítulo 10, verso 26 ao 28. Essas palavras são do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João registra essas palavras do Senhor Jesus Cristo. São claras, meus queridos. É uma palavra clara. Olha o que o Senhor Jesus Cristo garante. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 26 ao 28. Diz a Escritura, ele falando com os judeus que não criam nele. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus deixa claro, meus queridos, que existem pessoas que não são das suas ovelhas. Existem pessoas que não fazem parte desse grupo que Jesus Cristo está mencionando.
Por quê? Como é que a gente descobre quem são essas pessoas? Elas não ouvem Jesus Cristo. Qual é a evidência que você faz parte dessas ovelhas? Como é que você reconhece as ovelhas de Cristo? As ovelhas de Cristo ouvem as palavras de Cristo. As ovelhas de Cristo seguem ao Senhor Jesus Cristo e Cristo garante a vida eterna para essas pessoas. Jamais elas perecerão, para que todo aquele que nele crê não pereça. As ovelhas de Cristo jamais perecerão. Ninguém pode arrebatar as ovelhas de Jesus Cristo. E quais são as nossas considerações finais, meus irmãos? Caminhando para as nossas conclusões, eu gostaria que você pensasse até aqui como foi que você encarou esse versículo, né? Um versículo tão pequeno, tão conhecido, mas tão rico, tanta coisa que a gente pode tirar desse versículo. Isso que nós aprendemos nessa noite, meus irmãos, deve mudar profundamente a maneira como nós temos evangelizado as pessoas. Em primeiro lugar, meus irmãos, com base nesse texto que nós acabamos de ler e com base em todo o restante da Escritura, o fato de você simplesmente chegar numa pessoa que está morta em seus delitos e pecados, endurecida, e você olhar para essa pessoa e dizer, Jesus te ama. Quando você fala isso, você está produzindo a seguinte ideia no descrente. Para o descrente, na mentalidade dele, ele é melhor do que a maioria das pessoas, né? Jesus tem que amá-lo. Na mentalidade dele, por que Jesus não me amaria? O que você está me dizendo não faz sentido, é idiotice. Claro que Jesus me ama. Por que Jesus não ia me amar? Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu sou melhor do que muita gente, eu vivo a minha vida, eu faço caridade, eu ajudo os pobres, por que Jesus não ia me amar? É claro, ele tem o dever de me amar. Nós vivemos, meus queridos, no mundo humanista, onde o homem está no centro de tudo, onde tudo é dito e falado para agradar o homem. Na mente mundana, Jesus tem a obrigação de amar as pessoas, tem a obrigação de aceitar tudo. E aí, meu querido, eu te digo, para que você possa evangelizar de maneira bíblica, você precisa primeiro mostrar o estado do ser humano. Antes de você curar a doença, pecado, você precisa primeiro fazer um diagnóstico da doença. E como é que você faz o diagnóstico? Mostrando a lei de Deus. Você mostra o raio-x da pessoa. Você mostra como essa pessoa está. Qual é o seu diagnóstico? Pecador, condenado ao lago de fogo. Para depois você mostrar o remédio, evangelho. Se você faz o diagnóstico e não mostra o remédio, você não cura a pessoa. Por outro lado, se você só mostra o remédio e não mostra o diagnóstico, você pode até tratar um sintoma superficial. Você pode tratar a capa, a parte superficial da doença. Você pode mascarar o quadro da doença e não curar efetivamente o enfermo. E qual é o resultado disso? O resultado é que, se você só mostra o amor de Deus e não mostra o estado do ser humano sem Cristo, você provavelmente vai encher uma igreja de pessoas que não foram regeneradas, não foram convertidas, mas que acreditam de todo o coração que são crentes, porque em algum dia de suas vidas, elas levantaram a mão no apelo e repetiram uma oração decorada. E esse é o fundamento da salvação delas. Elas nunca se arrependeram, elas nunca nasceram de novo, mas elas acreditam cabalmente que são crentes. Isso traz um problema sério, meus queridos. Isso traz um problema terrível para as igrejas. Lembre-se, o seu papel enquanto evangelista não é converter ninguém, não é convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. O seu papel enquanto evangelista é ser fiel.
Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós não pregamos esperando os resultados. Nós não estamos fazendo pragmatismo. Não fazemos aquilo que funciona, fazemos aquilo que é bíblico. E a Bíblia diz que nós devemos mostrar que o homem pecou contra Deus, que o homem está morto em seus delitos e pecados, que o homem já está condenado. E só assim, mostrando o estado do ser humano, você mostra a graça como meio de escape dessa perdição eterna. Em segundo lugar, o X da questão, meus queridos, que nós estamos falando aqui nessa mensagem, não é o tempo de igreja que você tem. O que nós estamos falando aqui não é se você ajuda com a cesta do amor, não é se você é dizimista fiel, não é se você participa de todos os cultos, não é o nível de conhecimento bíblico que você tem. O que nós estamos falando aqui nessa noite é que o fundamento da sua salvação é o amor eterno que Deus tem por aqueles que creem em Cristo. A sua salvação está alicerçada na obra que o Senhor Jesus Cristo fez. Se a sua salvação você fundamenta nas obras que você faz, no fato de você não perder um culto, no fato de você estar na igreja todo domingo, você perecerá eternamente. Aonde está depositada a sua confiança? Está em você mesmo? Está na sua capacidade? Está na sua bondade? Ou está naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? E quando nós entendemos a fundamentação da nossa salvação, o que nos resta? Quando eu entendo que eu mereço o inferno, mas eu não vou para lá, por quê? Porque alguém recebeu o castigo que eu merecia. O que eu faço? Eu adoro. O resultado da convicção de salvação em Cristo me faz adorar. E isso faz com que eu abra os bolsos. Isso faz com que eu ajude quem precise. Isso faz com que eu contribua com a cesta do amor. Isso faz com que meus bolsos se abram para os dízimos e ofertas. Isso faz com que eu tenha desejo de conhecer Jesus Cristo mais e mais. Que eu ore mais. Nós precisamos, meus irmãos, ter esse senso. A motivação para a adoração é aquilo que já recebemos, aquilo que nós não merecemos e mesmo assim Deus nos deu. Isso, meu irmão, deve fazer seus olhos brilhar. Se você já saboreou esse amor que nós estamos falando, você sabe que o que nós estamos falando nessa noite não é lhe dando uma licença para você viver no pecado. A certeza de salvação não é uma carta branca para viver como um porco na lama. A certeza da salvação produz em você desejo de santidade, desejo de parecer mais com Jesus Cristo. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã, que a salvação produz naqueles que são de Cristo. Aumenta o seu desejo de fazer com que essa mensagem avance e mais pessoas conheçam esse Salvador maravilhoso. Quando você conhece quem é Deus, quando você conhece o amor de Deus, o tamanho daquilo que Ele fez, você finalmente vai ter certeza da salvação. Você vai ter certeza que aqueles por quem Cristo morreu nunca vão perecer, porque Cristo pagou o preço do pecado deles eficazmente. E por último, eu quero direcionar minhas palavras para você que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo. Diante de tão grande amor que nós estamos falando aqui desde o início, eu te pergunto, até quando você permanecerá endurecido nos seus pecados? Até quando você continuará obstinado, mentindo para si mesmo, fingindo que está tudo bem? Até quando? Até quando você vai ficar dessa maneira? Inerte? Até quando? Até quando você continuará encarando Jesus Cristo apenas como um exemplo a ser seguido? Até quando você vai ver que Jesus Cristo era apenas um mestre de moral? Até quando você vai permanecer nessa posição? Nada do que você fizer é suficiente para pagar a sua dívida que você tem com Deus. Talvez você que esteja me ouvindo seja uma daquelas pessoas que dizem: quem é você para me julgar? Só Deus pode me julgar.
E aí eu te pergunto, se Deus não poupou o filho dele, você acha que você será poupado no dia do juízo? Diante do tribunal de Deus, você é capaz de ser absolvido? Diante daquilo que Jesus Cristo padeceu, você é capaz de passar impune, escondendo-se atrás da sua própria capacidade? Arrependa-se do seu pecado. Creia no sacrifício de Jesus Cristo. Creia que aquele homem que morreu naquela cruz há 2000 anos atrás, ele não era apenas um homem, ele não era apenas um mestre de moral, ele não era um espírito evoluído que veio para lhe ensinar a fazer o bem. Ele é Deus homem, ele é o Filho eterno de Deus Pai, que veio pagar o preço do seu pecado. Ele morreu uma morte substitutiva. Creia nisso, arrependa-se do seu pecado e a Bíblia promete que você será salvo. Deposite sua confiança em Jesus Cristo. Abra mão das suas obras, abra mão de quem você é e deposite sua total confiança no carpinteiro de Nazaré, em Jesus Cristo, o eterno Deus homem, o Rei do universo, aquele que vive e reina para sempre e que voltará para buscar o seu povo. Amém. Vamos orar. Santo Deus, te bendizemos, ó Pai. Nós agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, que verdade gloriosa. Deus amou o mundo de tal maneira. Ó Deus, que amor é esse, Senhor? Nós não merecemos o teu amor, Pai, e mesmo assim o Senhor nos ama, Senhor. Ó Deus, quão sofrimento, quanto sofreu Cristo, Senhor, naquela cruz, aqueles açoites que ele recebeu, aquelas cuspidas, aqueles socos, aquela humilhação, Senhor, aqueles cravos nas mãos e nos pés, ó Deus, nu, humilhado, morrendo entre os criminosos, ó Pai. Ó Deus, aquela morte era nossa, nós merecíamos estar ali, Senhor. Nós merecíamos estar ali. E ele carregou tudo em nosso lugar. Ele recebeu a tua ira, Senhor. Ele recebeu a tua indignação, ele suportou o inferno na cruz, para que nós pudéssemos ter vida em seu nome. Ó Deus, eu te peço que o Senhor chegue aonde eu não sou capaz de chegar. Eu só sou capaz de chegar até os ouvidos das pessoas. Mas o Senhor é aquele que é capaz de chegar à alma. O Senhor é capaz de transformar um coração de pedra num coração de carne. O Senhor é capaz de transformar o maior dos pecadores num evangelista como o apóstolo Paulo. Eu te peço, Senhor, faça a tua obra, Senhor. Chegue aonde eu não sou capaz de chegar. Converta corações. Dê certeza de salvação àqueles que são teus. Ó Deus, abençoe o teu povo espalhado sobre a face da terra. Nós cremos, ó Deus, que nenhum daqueles por quem Cristo morreu perecerá. Nós pedimos pelo avanço do Evangelho, nós pedimos, ó Deus, para que pessoas se levantem para pregar com ousadia a tua palavra, e que aqueles, ó Deus, a quem tu amaste desde antes da fundação do mundo, eles se prostrem, eles se rendam aos teus pés, eles confessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, certamente nós nos alegraremos, Senhor. A tua palavra diz que Cristo comprou um povo para si, um povo de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. E todos nós estaremos reunidos naquele grande dia, te exaltando, ó Pai, de eternidade em eternidade, Senhor, de eras em eras, cantando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber toda a honra e glória. Nós nos alegramos na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você foi edificado e gostaria de contribuir com o Ministério Mateus Bittencourt Oficial? Para isto, basta mirar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Ou, se preferir, realize um Pix do valor que desejar para a chave Pix: donativos.mateusbittencourt@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga-nos no Instagram,
@Mateus Bittencourt Oficial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você.